Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16, pelas redes sociais. Aqui eu trago uma preocupação grande e vou subir nessa tribuna quantas vezes forem necessário e me tornarei repetitivo nessa tribuna. E já fica o primeiro questionamento. Qual a dificuldade do secretário de Segurança Pública em encaminhar para essa Casa Legislativa o Fundo Municipal de Segurança Pública? Qual a dificuldade? E aqui eu vou fazer um breve histórico da última legislatura. Dia 24 de 6 de 2021, meu gabinete fez uma indicação, número 1321 de 2021, referente ao Fundo Municipal de Segurança Pública. Em 2022, 12 de 4 de 2022, pós-viagem a Brasília, que visitamos inclusive o Ministério de Segurança Pública, nós fizemos uma nova indicação, número 892 de 2022, solicitando o Fundo Municipal de Segurança Pública, inclusive com o anexo do anteprojeto. Dia 3 do 5 do seguinte mês, no caso, dia 2022, propus um projeto de lei autorizando a criação do fundo pelo Executivo, PL 67/2022, para variar, inconstitucional, porque essa Casa Legislativa não pode propor um fundo. Mas o que é mais complicado e triste é que nós não podemos propor, mas se o Executivo propor, não vai onerar o Executivo, gente. Eu já estou cansado de falar isso nessa tribuna. Não tem mais condições de esperar um negócio que é isso aqui é um papel. É simples. É só mandar para votação nessa casa. Com certeza, aqui eu digo com certeza, independente de partido, de esquerda, direita, centro, todos vão votar a favor. Porque é verba do governo federal e do governo estadual entrando nos cofres do município para o Fundo de Segurança, para ser investido na Guarda Municipal, para ser investido na Segurança Pública Municipal. Sério, gente, eu estou cansado. Não é difícil. Eu já pedi para Deus e todo mundo, e não há Cristo. Sentaram em cima do processo. Sentaram em cima do processo. E reza a lenda de alguns servidores públicos que me comentam, se está escrito, tem uma gaveta lá embaixo, está escrito limbo, e botaram o Fundo Municipal lá. Não, parece piada. Parece piada mesmo. É tão simples resolver o problema. Qual o ponto? Me expliquem. Alguém do Executivo, pelo amor de Deus, e olha que a gente está na base. Mas eu quero saber, alguém me explica, pelo amor de Deus, até o fim de hoje. Qual a dificuldade, qual o ponto negativo do Fundo Municipal de Segurança Pública? Eu estou tentando compreender uma explicação plausível para isso. Eu estou tentando entender qual a dificuldade, eu vou falar 10 vezes, qual a dificuldade de se colocar o projeto de lei aqui nessa casa. Mas não contente, dia 18 de 6 de 2024, mesmo sabendo que o IGAN e o DPM vão dar parecer de inconstitucionalidade, a gente apresentou um novo projeto de lei, número 115 de 2024, dessa vez criando o fundo, que atualmente tramita nas comissões internas dessa casa. Vai vir um parecer inconstitucional. Vou oficiar a mesa diretora para pautar no plenário, para nós derrubar a inconstitucionalidade. Porque é inadmissível um projeto desses que vai beneficiar a população caxiense, a segurança pública de Caxias do Sul, não ser encaminhado pelo Executivo. 4, estamos indo para o 5º ano. 5º ano. E não é 10, 20, 30, um calhamaço de folha. É uma folha só. É uma folha só, autorizando. Criando fundo, desculpa. O senhor pediu a parte, vereador? Uma parte, vereador, se possível. Só para lhe dar a resposta, vereador Bortola, tem mais tempo de política partidária aqui dentro do que eu, mas
eu vou te dar essa resposta aí. É porque eles não tiveram a ideia, os louros, entendeu? É assim que funciona essa gestão. A gente vai lá, eles têm o pensamento antigo, o pensamento idoso. E quando eu falo idoso, não é de idade, porque eu canso de falar, o prefeito Topázio, lá em Florianópolis, Santa Catarina, ele tem uma certa idade, mas ele tem um pensamento para frente, ele pensa para frente. Nós não. Eles dizem, vocês não entendem de política, vocês não sabem nada. Nada, a gente não sabe nada. Mesmo depois da minha votação, eles não aceitam minhas ideias, eles não engolem, eles não entendem os resultados. Então, infelizmente, enquanto partir de você, isso aí, vereador Bortola, eles não vão colocar para frente, porque esse governo é assim. Tudo que a gente sugere, eles não colocam para frente e eles acham que a gente não representa ou não tem representatividade. Eu não sei o que eles pensam. Por isso que daqui a pouco até um cone vai arrancar eles de lá em 2028, porque tá feia a coisa. Se continuar assim, vai cada vez piorar mais. Ou eles aceitam nossas ideias e a representação que a gente tem aqui nessa casa, ou vai ser daí para pior. Seria a resposta. Obrigado, vereador. Capitão Ramon. Vereador Bortola, parabéns por trazer isso. Eu acho que eu tenho a resposta. É porque na legislatura passada era outro secretário de segurança. Ah, não, desculpe. É o mesmo. Então, nós temos um problema. E eu acredito que... Por que não coloca isso em pauta? Porque aí eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que me mexer. Eu vou ter que ler. Eu vou ter que pensar. Eu não sei qual ano que o secretário se formou e com todo respeito à experiência que ele tem, mas eu acredito que ele já está ultrapassado. Então, aqui, prefeito municipal, tenha coragem, vamos colocar um novo secretário de segurança com entusiasmo de fazer essa cidade segura, porque eu não aguento mais receber no meu Instagram todo santo dia problema. E eu tenho certeza que esse fundo municipal ia ajudar muito. E aí, eu falo exatamente o que o vereador Iago falou. Como a ideia não partiu de quem deveria partir, eu não vou dar crédito e não vou colocar em pauta. Quem perde é você. Você que está assistindo que perde, é a nossa segurança pública que perde, é a nossa cidade que, aparentemente, pelos números, parece que está boa, mas não está. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador. Aqui já vou entrar em outra pauta que a gente protocolou ano passado, também em maio do ano passado, que foi um projeto de lei chamado Instituindo a Força Municipal de Proteção e Defesa Civil do município. Só para todos entenderem como procede. Eu acho que aqui, dadas as devidas proporções, a gente tem que dar mão à palmatória e parabenizar o governo estadual, porque ele está fazendo um investimento muito grande em proteção e defesa civil. Muito grande. E o nosso município também deve fazer o mesmo. Por isso que eu protocolei essa lei no ano passado, que também não vai onerar o município, mas, para resumir, ele cria um grupo de atuação temporária para momentos de crise e de catástrofe, formado por servidores do Executivo e do Legislativo que têm algum tipo de experiência na área. Por exemplo, tem vários servidores que passaram, Capitão Ramon, pelo Exército Brasileiro. E dentro do Exército Brasileiro existem cursos de defesa civil que se aprende lá dentro. Então, por que não utilizar essa mão de obra que o Executivo e o Legislativo já têm para compor essa Força Municipal de Proteção e Defesa Civil, convocado pelo prefeito municipal, para atuar nessas situações e auxiliar cada vez mais, já que não temos dinheiro em caixa e já que não conseguimos ter um efetivo condizente na defesa civil aqui em Caxias do Sul. Então, essa lei também está tramitando nessas comissões e a gente quer dar a devida celeridade, porque, volto a dizer, como tudo na vida e principalmente quando a gente fala em segurança pública, defesa civil, até mesmo na questão dos bombeiros militares, nós temos que trabalhar com a prevenção. Nós não podemos deixar acontecer, porque depois que acontecer, aconteceu. E aí não adianta, desculpa o termo aqui, mas não adianta chorar pelo leite derramado. Essa é a realidade. E só para encerrar, presidente, eu vou perguntar mais uma vez, qual a dificuldade ou qual o ponto negativo de se encaminhar o Fundo Municipal de Segurança para essa Casa Legislativa? Fica aqui minha pergunta para o Executivo, espero que eu tenha a resposta. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Com a palavra, o vereador Juliano Valim, da tribuna.